comenta agora! Já tá no canal, quero ver geral comentando, curtindo, compartilhando pra fortalecer. Já vai estar no Spotify também, mas agora você escuta aqui no canal ou no primeiro link da descrição. Ela é uma boa menina, Chamavam Michael Jackson de rei do pop, mas por trás das turnês lotadas, dos discos de sucesso e da fortuna gigantesca, existia um estilo de vida tão exagerado que até as maiores celebridades pareciam econômicas perto dele. Michael não tinha só uma mansão, ele criou praticamente seu próprio parque de diversões, cheio de brinquedos, animais, muito luxo. Ele não era o tipo de pessoa que pensava duas vezes antes de gastar. Em uma única tarde, chegou a gastar milhões de dólares em joias, obras de arte e outros itens caros. Com o passar dos anos, sua fama e seus gastos foram crescendo. O problema é que empréstimos, dívidas e investimentos cada vez maiores começaram a pesar no bolso. Então fica a pergunta, como alguém que chegou a ganhar centenas de milhões de dólares conseguiu terminar a vida devendo mais do que tinha? Essa é a história do lado menos conhecido da vida de Michael Jackson. Ele enfrentava uma grande crise financeira longe dos holofotes, e hoje eu vou falar um pouquinho disso. Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, hype o vídeo, deixa o like e comenta. Tu sabe que me ajuda aqui. Vira membro, além de me ajudar. Se entrar no grupo especial dos membros, tem contato direto comigo. E é isso, bora pro vídeo. Quando Michael Jackson comprou uma enorme propriedade na Califórnia por cerca de 19,5 milhões de dólares em 1988, ele não queria só uma casa, ele queria criar seu próprio mundo de fantasia. O lugar recebeu o nome de Neverland, inspirado na ilha mágica de Peter Pan, e rapidamente virou uma das propriedades mais famosas do mundo e um dos maiores símbolos do estilo de vida extravagante de Michael. Michael gastou cerca de 35 milhões de dólares para transformar o rancho, e o resultado estava muito longe de ser uma casa comum. Neverland era uma mistura de parques de diversões, zoológico, palácio. Logo na entrada, os visitantes encontravam um enorme relógio de flores, formando a palavra Neverland, dando a sensação que eles estavam entrando em um conto de fadas. E lá dentro tinha de tudo: roda gigante, carrinho de bate-bate, carrossel, navio pirata. Era o parque de diversões particular do Michael. Ele também tinha cinema. Neverland tinha vários animais: girafas, elefantes, lhamas, Bubbles, o chimpanzé que ficou bem famosinho por conta própria. Para Michael, Neverland era muito mais do que uma propriedade. Era uma tentativa de criar um mundo mágico que ele sentia que havia perdido durante a infância. Cuidar de todos aqueles animais era uma operação gigantesca. Era preciso pagar veterinários, comida especial, transporte, manter os espaços adequados para cada espécie. E Neverland não era só um lugar usado por Michael. Durante anos, recebeu crianças doentes e suas famílias de forma gratuita. Ele organizava eventos que chegava a reunir centenas de pessoas em um único dia. Para Michael Jackson, o Rancho Neverland era muito mais do que luxo, era seu lugar de escape, longe da pressão da fama e dos holofotes. Mas toda aquela magia custava, e custava caro. Para manter Neverland funcionando, exigia milhões de dólares por ano. Eram dezenas de funcionários, contas de água, energia, manutenção das instalações, seguros, alimentação dos animais, veterinários, conserto dos brinquedos e equipamentos. No final dos anos 90, esses gastos começaram a pesar cada vez mais na fortuna de Michael. Para quem olhava de fora, Neverland ainda parecia um lugar perfeito, onde o dinheiro nunca acabava. Mas longe dos visitantes, as contas estavam crescendo. E aos poucos, começaram a aparecer as primeiras rachaduras no enorme império financeiro do rei do pop. Os hábitos de consumo de Michael Jackson eram absurdos. Mesmo entre celebridades conhecidas por gastar muito, ele conseguia se destacar. No auge da carreira, Michael ganhava milhões, mas também gastava em um ritmo impressionante. Ele era famoso por fazer compras gigantescas. Às vezes, ele esvaziava lojas inteiras em poucas horas. Em uma famosa viagem a Las Vegas, por exemplo, ele teria gastado milhões em antiguidades, obras de artes e esculturas em tamanho real. Em outra ocasião, ele entrou em uma loja de luxo em Beverly Hills e comprou tudo que estava à venda, sem nem experimentar as roupas. Para Michael, parecia que o preço não era um grande problema quando ele realmente queria alguma coisa. E viajar com ele também era uma operação enorme. Michael costumava reservar andares inteiros de hotéis para ele e sua equipe. Não era só privacidade, mas também para manter todo mundo por perto. O transporte seguiu o mesmo nível de luxo, jatos particulares,
preparados para fornecer o máximo de conforto possível. Tudo ao redor do Michael Jackson custava uma fortuna. Os funcionários, seguranças, os hotéis de luxo, carros, toda a estrutura necessária para acompanhar a rotina dele. O dinheiro tava ali. O problema é que o Michael gastava em um ritmo tão alto que, em alguns momentos, o dinheiro que saía era maior do que estava entrando. E esse desequilíbrio começaria a colocar sua vida financeira em uma situação cada vez mais complicada. Os problemas de Michael Jackson começaram a pesar no bolso. As batalhas judiciais das décadas de 90 e 2000 custaram muito dinheiro. Alguns acordos eram estimados em milhões de dólares. Manter suas propriedades, sua equipe e todo aquele estilo de vida continuava sendo extremamente caro. Para bancar tudo isso, Michael começou a pegar empréstimos enormes. Muitas vezes, usava sua participação de 50% no catálogo das músicas dos Beatles como garantia. O catálogo valia uma fortuna e podia gerar milhões em receitas, mas colocar um patrimônio tão importante como garantia era um risco enorme. Se ele não conseguisse pagar as dívidas, poderia acabar perdendo um dos ativos mais valiosos que ele possuía. Na prática, os empréstimos ajudavam Michael a manter aquele estilo de vida, mas também criavam um ciclo perigoso. Ele gastava muito, pegava mais dinheiro emprestado para cobrir as despesas e depois precisava de novos projetos, novos ganhos para colocar as contas em ordem. Por fora, parecia uma das maiores estrelas do mundo, mas nos bastidores, sua situação financeira estava ficando cada vez mais complicada. No começo dos anos 2000, esse equilíbrio começou a desmoronar. Michael ainda tinha uma fortuna enorme, mas suas dívidas e despesas estavam crescendo rápido demais. O problema já não era apenas quanto dinheiro ele ganhava, mas quanto ele precisava gastar para continuar vivendo daquele jeito. Em meados dos anos 2000, as finanças de Michael Jackson estavam em uma situação bastante complicada. Segundo registros públicos e relatos de pessoas próximas, ele devia entre 400 milhões e 500 milhões. Era uma dívida absurda, difícil até de imaginar. Boa parte desse dinheiro estava ligada à manutenção de Neverland e os grandes empréstimos que ele fez. Mas os gastos não paravam por aí, como eu disse. Michael tinha uma equipe enorme, com seguranças, advogados, assessores, assistentes. Ele possuía várias propriedades pelo mundo, e cada uma delas gerava contas, impostos e custo de manutenção. A situação estava ficando cada vez mais difícil de controlar. Michael precisava de uma enorme fonte de dinheiro para colocar suas finanças em ordem. Foi então que, em março de 2009, ele anunciou aquilo que seria o seu grande retorno. Uma série de 10 shows na O2 Arena em Londres. A procura foi tão grande que os 10 shows rapidamente viraram 50. O potencial de arrecadação era enorme, podendo chegar a 400 milhões com ingressos, produtos e direitos de mídia. Parecia simplesmente a volta do rei do pop aos palcos, mas por trás de todo aquele espetáculo havia uma pressão muito maior. Michael não estava só tentando voltar a fazer sucesso, ele estava precisando ganhar dinheiro. E talvez essa fosse uma das últimas grandes chances que ele tinha para tentar colocar sua vida financeira de volta nos trilhos. Ao aceitar os shows, Michael assinou o contrato com a AEG. Segundo relatos, o contrato poderia deixar ele com cerca de 40 milhões em dívidas caso ele não conseguisse terminar a turnê. Isso era uma aposta enorme. Se tudo desse certo, os shows poderiam render dinheiro suficiente para aliviar boa parte das dívidas dele e ajudar o Michael a recuperar o controle das finanças. Mas se desse errado, ele teria um prejuízo gigantesco também. E também tinha outra preocupação: a sua saúde. Amigos e familiares temiam que essa rotina fosse pesada demais. Fazer 50 shows já seria difícil para qualquer artista, mas para alguém que já tinha 50 anos e estava um tempo longe dos palcos, era mais difícil ainda. Eram horas de ensaios, coreografias, muita pressão para voltar ao palco diante de milhares de pessoas. Tudo isso exigia muito do corpo e da mente de Michael Jackson. Mesmo assim, para o público, o rei do pop parecia estar pronto para voltar. Os ingressos estavam esgotados, as expectativas eram enormes e fãs do mundo inteiro estavam querendo ver ele de novo. Mas por trás dessa imagem tinha muitos problemas. Neverland, por exemplo, estava praticamente abandonada desde 2005. Problemas legais e dificuldades financeiras tornaram cada vez mais difícil manter a propriedade. Anos depois, ela acabou sendo parcialmente vendida, encerrando de certa forma uma parte da vida de Michael. O lugar que já representou magia, luxo e sonhos, agora também lembrava os problemas financeiros que ele enfrentava. A saúde e a aparência de Michael Jackson sempre chamaram muita atenção e também geraram muita especulação. Ele tinha vitiligo, uma condição que causa manchas claras na pele,
e ele costumava usar maquiagem para deixar tudo num tom mais uniforme. Também enfrentava lupus, uma doença que afetava sua saúde e exigia acompanhamento constante, mas as mudanças da aparência não pararam por aí. Com o passar dos anos, seu rosto ficou mais fino, com traços mais marcados. Michael dizia que só fez 2 cirurgias, mas só olhando pro rosto dele, a gente sabe que ele fez muito mais. Também surgiram várias histórias sobre sua preocupação com a juventude. Algumas eram verdadeiras, outras eram bastante exageradas. Uma das mais famosas dizia que Michael Jackson dormia dentro de uma câmara de oxigênio para tentar evitar o envelhecimento. Seu humor ficou bem famoso, mas ele tinha bastante cuidado com a saúde. Dietas especiais, vitaminas e consultas com médicos particulares faziam parte de sua rotina. Sua equipe fazia de tudo para manter ele preparado para os shows. Pessoas próximas diziam que Michael se preocupava muito em continuar tendo energia e disposição para se apresentar no palco. Afinal, ele queria manter o mesmo nível de performance que tinha quando ainda era mais jovem. Infelizmente, nos anos antes de sua morte, a forma como Michael Jackson cuidava de sua saúde ficou cada vez mais perigosa. Ele acabou ficando dependente de medicamentos, principalmente para conseguir dormir e aguentar o cansaço físico e emocional da rotina. Ele não tomava remédios comuns para dormir ou aliviadores. Ele usava Propofol, um anestésico muito forte, normalmente usado em hospitais durante cirurgias, em que precisa de acompanhamento médico. Usar esse medicamento fora desse ambiente é extremamente arriscado. Mesmo assim, esse remédio passou a fazer parte da rotina de Michael. E infelizmente nós já sabemos o final dessa história. Na primavera de 2009, os ensaios de This Is It estavam todo vapor em Los Angeles. Durante os ensaios, Michael Jackson parecia motivado e até inspirado. As imagens que depois apareceram no filme This Is It mostram ele dançando, cantando bem e tendo uma relação bem próxima e carinhosa com a sua equipe. Mas por trás desses momentos, também dava para perceber que ele estava muito desgastado. Sua energia mudava bastante. Alguns ensaios eram incríveis, em outros, ele não conseguia continuar até o fim. Pessoas próximas estavam preocupadas, mas parar a produção não era algo tão simples. A EG tinha colocado muito dinheiro na turnê, e a pressão para criar um espetáculo enorme era gigantesca. Michael Jackson era extremamente perfeccionista, queria que tudo saísse exatamente como imaginava, cada batida da música, cada passo, cada troca de roupa, cada luz. O problema é que essa busca pela perfeição estava cobrando um preço alto no seu corpo, que já mostrava sinais de cansaço. Nos bastidores, todas as noites, ele enfrentava uma insônia forte que impedia dele descansar normalmente. Sem conseguir desligar a mente para dormir, ele recorria ao Propofol. E o mais preocupante é que tudo isso acontecia na mansão dele e não em um hospital, onde o medicamento poderia ser usado com um monitoramento adequado. A situação na casa dele estava longe de ser segura. Mesmo assim, aquele procedimento acabou virando parte da rotina de Michael Jackson, justamente em um momento em que seu corpo precisava mais do que nunca de descanso e recuperação. Então, em 25 de junho de 2009, a tragédia aconteceu. Os paramédicos foram chamados às pressas para tentar reanimá-lo. Apesar de todos os esforços, ele foi declarado morto às 12h26. A causa oficial da morte foi intoxicação aguda por Propofol e a morte foi considerada homicídio. A história chocou o mundo inteiro. Fãs se reuniram em frente ao hospital, nos portões de Neverland e em várias cidades ao redor do planeta. As emissoras de TV entraram em cobertura contínua, enquanto lojas de discos ficaram lotadas de pessoas querendo ouvir de novo as músicas de um artista que marcou gerações. Michael Jackson, uma das pessoas mais famosas da história, tinha partido. Mas enquanto o mundo prestava homenagens, outras perguntas começaram a aparecer. Como a vida de Michael Jackson tinha chegado àquele ponto?